Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone e você está no canal Simone em Portugal. E hoje eu venho trazer um assunto assim, até mesmo um alerta, né, a nós pais, para que a gente fique atento a sinais, principalmente comportamentais dos nossos filhos em relação à escola aqui em Portugal. Bom, vocês sabem, né, que eu passei por uma experiência terrível aqui em Portugal quando a gente chegou. Isso aconteceu lá no Algarve, onde a professora, né, do meu filho mais novo, ele tinha 7 aninhos, gente, ele era tão pequenininho, praticou um bullying muito forte com ele, de exclusão, isolamento dentro da sala. E por que isso aconteceu comigo? Porque a gente, quando vem pra cá, a gente vem com muita ilusão na nossa cabeça. A gente escuta muitas maravilhas em vários canais que mentem descaradamente, né? Ou que de repente, gente, a pessoa tinha uma vida muito difícil no Brasil, era muito sofrida, então quando ela vem pra cá, ela fez um upgrade. Agora, para quem tinha filhos em escolas boas, privadas, que tinham professores atenciosos, carinhosos, presentes, humanos, e de repente vem para cá, tem que se readaptar. Porque a gente não pode esquecer que a cultura em si já é extremamente distante, né? Que as pessoas não são próximas uma das outras. As crianças são indisciplinadas na sala de aula. Eu não sei se é porque elas são muito soltas desde cedo, os pais aqui trabalham demais, não conseguem acompanhar a vida das crianças. Eu que fico ali em cima das minhas crianças, sabe, acompanho a vidinha delas, então eu percebo quando acontece alguma situação que eu precise atuar. E eu vejo que os pais aqui, eles não conseguem estar presentes, né? Porque precisa trabalhar, gente, tem que trabalhar em 2, 3 empregos para você poder trazer dinheiro para casa. Aqui o salário mínimo é 635 euros, então não tem milagre, né? E aí, claro, as crianças têm que ter esta autonomia porque elas estão sozinhas. E aí elas fazem do jeito que elas acham que tem que fazer. E aí, gente, nós estamos falando de crianças de 10, 11 anos. São crianças, precisam de orientação, precisam de padrão, precisam de disciplina. E aí, dentro da sala de aula, eles são terríveis e os professores enlouquecem. Então, o meu filho mais novo, né, por conta de toda essa herança, ele deixou de ser uma criança muito extrovertida, alegre, divertida, falante, para uma criança extremamente fechada e tímida. Que eu sempre estou ali de olho, mas a gente percebe que isso aí é dia após dia, porque o trauma foi muito grande que ele sofreu. Então, assim, ele é um menino que tem medo de muitos professores dentro da sala de aula, né? Não é uma criança que se sente à vontade dentro da sala de aula. Aqui é muito comum que os professores façam perguntas para os alunos participem. Ele fica tremendo na sala de aula durante todo o tempo, morrendo de medo de ser chamado e não saber responder. Então ele vive em uma constante tensão. Eu estou sempre tentando alimentar a autoestima dele, deixando ele confiante. A gente está estudando em casa para que ele se sinta pronto. Ele sabe responder. Quando a professora pergunta, ele trava. O que eu queria comentar, né? São nesses sinais. Pai e mãe, se vocês notarem que os seus filhos estão se comportando de forma diferente do que vocês conhecem, fiquem atentos, que pode sim estar acontecendo alguma coisa dentro da escola. Não deixem, sabe, tanto tempo isso se prolongar, porque eu, por falha minha, por inexperiência, por cegueira, eu estava cega quando eu cheguei aqui, achando que tudo era perfeito, era maravilhoso, eu nunca desconfiei da professora. E demorei para eu perceber e atuar na situação do meu filho. Olha o estrago que essa criança ainda tem. Então, fiquem atentos. Esses dias o meu filho chegou da escola, bravo, chorando, né? Porque ele teve a última aula com essa professora, chorando e falando que ele não aceita ser tratado assim, que aquilo era injusto, que aquilo era errado. Eu deixei ele chorar, falei, filho, chora, 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 põe tudo pra fora. Pus ele no meu colo, enchi ele de beijos e falei, fala o que aconteceu, conta pra mamãe o que aconteceu, que eu preciso saber para eu poder te ajudar. Em outras épocas, talvez eu nem desse tanta importância, mas eu dou agora porque tem todo um contexto em volta. Uma professora, estavam fazendo atividades, né, e aí deu um colete para ele usar e as crianças brincando, um começou a passar o colete pro outro e uma criança jogou no chão. Ela olhou para trás, viu o colete no chão, já identificou que a última pessoa que ela tinha dado o colete era para o meu filho e ele tinha jogado no chão.
sem perguntar o que havia acontecido, ela simplesmente colocou meu filho de castigo. Deixou ele sentado no banco durante toda a aula, enquanto toda a sala fez, e ele tentando explicar, ele tentando falar com ela. Professora, não fui eu, deixa eu contar. E ela mandando ele calar a boca, daquele jeitinho, né? Que a gente percebe que é assim, de uma educação absoluta, né? E ele ficou de castigo a aula toda. Eu fiquei enlouquecida. Conta que ele não mereceu, ele não fez nada, né? E esse sentimento de injustiça, de você ser acusado de uma coisa que você não fez e ser penalizado, uma criança que não é acostumada a isso. Porque na minha casa eu não preciso colocar os meus filhos de castigo. Eu tenho autoridade, eu não tenho autoritarismo, eu tenho autoridade. A gente conversa, a gente realinha, a gente monta um plano e a gente tem acordo. Então eu não preciso colocar os meus filhos de castigo. Eu não preciso bater nas minhas crianças, entendeu? Então quando ele se sentiu injustiçado de ter, né, sido acusado de uma coisa que ele não fez e ter ficado de castigo, doeu demais nele. Ah, gente, pra quê? Não aceito um negócio desse. E fui pra cima. A sorte que a diretora de turma, né, da sala deste meu filho, ela é sensacional. Eu poderia dizer assim que é uma das poucas professoras que eu tiro o meu chapéu. Os professores aqui, eles são qualificados. Eles têm uma formação, muitos têm mestrado, sabe? Eles têm bagagem. Só que o ponto é a pessoa que está na frente, né? Eles não têm liderança, eles não têm controle da sala, eles não têm ligação com as crianças, não tem elogio, só tem grito. E muita criança, os meus, por exemplo, que não são acostumados aos berros. Eu não berro, eu não preciso disso, eu falo. E tem que obedecer, eu sou mãe, é pai. Eles sentem muito, isso é uma coisa que é difícil da gente se acostumar, né? Só que com eles até agora ninguém gritou, porque são crianças comportadas, e quando isso acontecer eu vou atuar de novo, porque eu não vou admitir, o professor que aprenda da aula, eu não vou admitir de jeito nenhum que o meu filho seja maltratado dentro da sala de aula de novo, jamais. E aí eu fui então conversar com a diretora de turma, expliquei para ela o que tinha acontecido, né? Contei o contexto, por que isso, né, se torna assim até um pouco mais potencializado com ele, porque a gente já faz um trabalho de recuperação, né, da desgraça que essa mulher fez na vida do meu filho. Então, contei, ela foi super receptiva, aceitou, falou que aquilo realmente é um absurdo. E ainda mais, essa professora levanta a bandeira de ser feminista. Ainda deixa muito claro que os meninos vêm em segundo lugar. Já tá tudo errado, né? Fala isso, inclusive, para os próprios alunos. Eu sou feminista e eu sempre vou dar preferência às mulheres. E os meninos são todos maltratados. Pode parar, Bela. Você quer levantar a bandeira, você levante a bandeira que você quiser. Na minha casa, eu ensino as minhas crianças a respeitarem o ser humano, independente da forma como ele se enquadra na sociedade. Se ele é negro, se ele é homossexual, se ele é homem, se ele é mulher, eu não tenho essa diferenciação. Então é isso que eu ensino às minhas crianças. Então se ela tem uma conduta diferente, agora não venha aplicar isso dentro de uma sala de aula, porque isso eu não admito. E falei com a diretora de turma, ela achou realmente, né, lamentável, um absurdo, tomou as providências, inclusive me disse que não é a primeira vez que ela tem reclamação e que ela iria atuar. E se você já está achando esse assunto interessante, gente, não esquece de me dar um like e de se inscrever no meu canal, me ajudem a crescer. Então a gente não pode minimizar o que as nossas crianças trazem, sabe? Às vezes isso está fazendo muito mal para elas. Então acreditem no que os seus filhos tragam a vocês, porque eles estão pedindo ajuda. Então imagina como é que foi pro meu filho, que é uma criança quietinha, educada, respeitosa, ter sido colocado de castigo injustamente, né? Então isso mexe e isso a gente precisa cuidar. Eu apenas alerto vocês pais, não aceitem. Se tem alguma coisa que vocês veem que está errado, não aceitem. Vão para cima, exijam o seu direito. Não permita que as pessoas maltratem os seus filhos. Porque eu, de experiência própria, sei o que é ter que cuidar de uma criança que teve um trauma absurdo por conta de um adulto. Tá? Porque se um professor não tem domínio da sala, a culpa é dele, não é dos alunos. Porque um bom professor, ele tem que saber da matéria, tem que saber se comportar e tem que ser líder. Quem é líder domina, quem é líder controla. Você fique atento e não permita que um outro
destrua tudo aquilo que você constrói dentro da sua casa, toda a educação que você dá para o seu filho, toda a estrutura emocional que a sua criança tinha e que de repente perdeu, e aí fica para você recuperar o estrago que um adulto mal amado fez. Eu sou mãe brava, sou uma mãe justa, sou uma mãe exigente, eu não aceito pouco das minhas crianças, não é à toa que eles são ótimos alunos, não é à toa que eles são meninos responsáveis, não é à toa que eles são meninos e são homens e são respeitosos comigo, com o pai, com as pessoas, com os professores, sejam com quem for, porque educação a gente dá dentro de casa. Agora a matéria tem que ser bem dada lá na escola. E você, já passou por alguma experiência assim, que você ficou de cabelo em pé e que de repente até tenha trazido algum prejuízo emocional para a sua criança? Deixa aqui embaixo nos meus comentários, eu também quero saber. E gente, se vocês curtiram, não se esqueçam de me deixar um like, de se inscreverem no meu canal, cliquem no sininho para receberem sempre os próximos vídeos. E até a próxima.